Suvanta, rapariga moderna, por ter virado noites a ler um romance de tortura, foi parar dentro do livro. Um enredo tão mau que até um cão abanava a cabeça. A doce esposa fugitiva do Xianzun. Depois de ter 6 filhos, ele enlouqueceu. Esta protagonista não tem cérebro ou não tem mãos. Que raiva! Ela torna-se na vítima que tem a raiz espiritual extraída, a família toda massacrada, e que ainda tem de ter 6 filhos com o inimigo. Ficar acordada a noite toda dá sempre mau resultado, como no meu caso. Li até tarde, enfureci-me e fechei os olhos. Acabei como protagonista de um romance de tortura brutal. Quando voltei a abrir os olhos, o mundo já estava completamente mudado. Estas mãos não têm calos. Caramba! Entrei mesmo na história. O guião do romance surgiu à minha frente. As palavras enrolam-se como correntes. Extrair raiz espiritual, anular o noivado, ter filhos. Sou mesmo a coitada da história. Quem é que quer ter 6 filhos? Querem torturar-me? Perguntem primeiro a minha resistência. Felizmente, a trama principal ainda demora mais de 10 anos. Ativei o modo obsessão pelo treino. Cheguei a uma conclusão. Para evitar ser torturada, tenho de ficar mais forte. Forte o suficiente para ninguém me enfrentar. Decidi dedicar-me ao treino todos os dias. Vou ultrapassar toda a gente. Não poupo ninguém. E assim, comecei a treinar sem descanso. Treinar enquanto comia. Treinar enquanto dormia. Depois, comecei o Bigu. Acabei por treinar sem comer nem dormir. Treino, treino, treino sem parar. Vou esmagá-los à força de empenho. Ser forte dá uma paz enorme. Até que percebi que já liderava o ranking de discípulos há anos. Mas não era o suficiente. Ainda restava o mestre do corpo original e os grandes mestres de todos os reinos que admiravam a Shimei. Sulvantan Xianzun, fria e distante como a lua, com um talento inato extraordinário. A verdadeira beleza número 1 do mundo. De que me vale ser bonita? Quero é ser a mais forte do mundo. Ponto. Depois, terminei o meu retiro e saí, para participar no torneio da seita. A arena ficou em silêncio absoluto. Assim que subiu, este irmão sênior disse: Shimei, há quanto tempo? Tratar-te-ei com toda a delicadeza. Assim que viu o meu rosto, corou e baixou a espada. Todos à volta diziam: a irmã Su é mesmo a beleza número 1 do mundo. Basta um olhar para deixar o irmão sênior. Hoje estou um pouco indisposto. Shimei, com licença, retiro-me. A multidão entrou em euforia. O irmão sênior é tão delicado com as mulheres. Ainda nem começou a competição. E já estão certos de que vou perder? Desembainha a tua espada. Deixa-me ver a tua verdadeira força. Ele disse, apressado. Não, Shimei, não puxes a espada. Não puxes. Eu realmente não posso lutar. Se continuarem a insistir, vou arrastar-vos para o ringue. Afinal, não aguentou mais. A falta de vergonha dele chocou-me. Aquele Xixion saiu do ringue em desordem. Próximo, todos caíram do palco em menos de 3 golpes. Forte, muito reconfortante. Menos de 3 golpes. Todos uns inúteis. Subi direto para o 2º lugar do ranking do clã, logo atrás do Xuan 15. Está na hora de derrubar aquele velhote. Xuan 15 ainda bebia chá, calmamente, fazendo pose de mestre transcendente. E disse, logo de início: Vanta, o teu coração está agitado e impaciente. Vendo aquela pose, só sentia a excitação de estar prestes a ser a número 1 do mundo. Velhote, vim aqui para te mandar para a reforma. Desembainha a espada. Ele adora trazer raparigas inocentes para a montanha para sofrer, para serem humilhadas e maltratadas por todos. E, falso santo, neste mundo de cultivadores, só tratam de namoricos. E o cultivo real é quase nulo. Eu, que passo o dia a treinar na cova, já sou a número 1 indiscutível. Levantei a mão e atirei a este falso velho hipócrita uma estalada. Em menos de meio incenso. O velho ficou todo destroçado. Ele ainda estava confuso. Isto é impossível. Como me ultrapassaste a mim? Inútil. Esfreguei esse roteiro de sofrimento. E tornei-me a mais forte da seita. Lixo. Eu tomo o comando da seita. Isto é que é uma história catártica. Quem disse que as mulheres são para sofrer? Eu vou provar o nosso poder. De volta à cova. Com um estrondo, virei-me. E tranquei a porta de pedra a ferro. Desabei contra a porta, sem forças. O riso que segurei o dia inteiro jorrou como uma panela de pressão. Ri-me tanto que fiquei dobrada, com os punhos a bater nas pernas. As lágrimas caíam a pique. A garganta soltava um som rouco e estridente. Não aguento mais. A garganta está a arder. Agarrei na jarra de chá frio na mesa. Deitei a cabeça para trás e bebi de uma vez. A água gelada escorreu pelo queixo, entrando pela gola. Arrepiou-me da cabeça aos pés, de tanta raiva. Foi nesse exato momento que, pelo canto do olho, vi um vulto branco a mover-se à entrada da Dongwu. O vulto dançava de forma errática sob a luz fria da lua, parecendo um espectro a vir buscar minha vida. O meu coração saltou-me no peito. Puxei a espada longa das costas num movimento rápido. O fio da lâmina refletiu um brilho gélido sob a lua. Não importa se és fantasma ou demônio. Ninguém faz disparates na minha zona. Com um impulso na ponta dos pés, disparei como um raio. A ponta da espada ficou cravada na garganta daquela sombra branca. O vulto caiu de joelhos no chão com um baque surdo. Ergueu as mãos acima da cabeça, a tremer descontroladamente. Quando consegui ver aquele ar de medricas de perto,
Era o mesmo que eu tinha acabado de deitar abaixo do palco. O irmão mais velho, Lu Zixin. Ao ver aquela pose de rendição tão moderna, veio-me um estalo à cabeça. Baixei o tom e soltei uma frase de teste. Se é ímpar, inverte. Se é par, mantém. O Lu Zixin ficou completamente paralisado. Levantou a cabeça devagar. O olhar transbordava de euforia, como quem finalmente encontrou os seus. Com os lábios a tremer, articulou 5 palavras em silêncio. O sinal depende do quadrante. Inacreditável. Camaradas de terra a encontrarem-se neste mundo. É de cair a lágrima de tão boa a coincidência. Quem diria que o irmão mais velho, tão frio e distante, também fosse um coitado que atravessou o mundo? Só depois é que descobri que o gajo, a fugir do torneio naquele dia, realmente não estava com dores de barriga. Mostrou-me o galo na cabeça que ainda estava inchado. Isso aconteceu antes da prova, quando eu estava aqui a treinar com a espada. Com um simples movimento de mão, parti uma rocha gigante em 1000 pedaços. Um dos fragmentos atravessou metade da montanha e acertou-lhe em cheio na cabeça. Desde então, olha-me como se eu fosse um deus da morte. Aparecer de branco no meio da noite. Era só para me suplicar, de joelhos, que parasse de o acertar por engano. Mas não saio desta. Como é que um medricas destes tem coragem de ir ao domínio demoníaco todos os dias? Até que, nesse dia, o soberano do mundo demoníaco, Yin Ji Yuan, aquele tipo de 2 metros de altura, capaz de estraçalhar um dragão verdadeiro à unha, estava ali, todo envergonhado, à porta do meu Dongwu. Aquelas mãos enormes, responsáveis por milhares de mortes, agora retorciam nervosamente a ponta da túnica. Com o olhar fugidio, baixou o tom para me perguntar. O Lu Zixin, ele, o que é que ele costuma gostar? Eu trouxe medula demoníaca de 1000 anos. Acham que ele vai torcer o nariz? Na altura, fiquei completamente paralisada. Então, aquele gajo do Lu Zixin ia ao domínio demoníaco beber e treinar espada, só para acabar por virar o soberano demônio no seu melhor amigo? Ele pensava que era uma simples amizade de irmãos. Só que o senhor do demônio queria era outra coisa. Ele fugia, o outro perseguia-o. Nem com asas ele escapava. Contam que no dia em que o Yin Ji Yuan se declarou, o Lu Zixin ficou tão apavorado que fugiu de noite com a espada voadora. O senhor do demônio não ia aceitar um não. Rasgou o espaço vazio no mesmo instante. Perseguiu-o até os confins do mundo. Ah, não. Ia era atrás do amor. Apertei o peito com as 2 mãos, a sentir uma angústia a apertar-me a cada segundo. Seu ingrato. Devolvem-me a minha melhor amiga. Lá foram os 2 tratar da vida a 2. E deixarão-me aqui sozinha, neste Dongwu gelado, a treinar até a exaustão. Desembainhei a espada a torto e a direito. A aura da lâmina rasgava o ar. Deixei as paredes de pedra do Dongwu cheias de golpes. Cheguei ao ponto de gritar por dentro. Shimei, aquela que ia dar início a este enredo torturante. Anda lá e torna-te discípula. Se não chegasses, ia me chatear ao ponto de fazer o fechem aqui mesmo. 3 anos. 3 anos completos. Quando aquela, vestida com um robe cor-de-rosa, a Shimei com ar de quem parte à primeira brisa, finalmente pôs os pés no portão do Kangoo Zone. Finalmente pôs os pés no portão do Kangoo Zone. Eu, de pé no Vanxiantai, a olhar para aquele rosto que gritava, eu é que sou a protagonista. A minha cara de quem vai apanhar, com os cantos da boca a subir sem parar. Quando a Shimei entrou na seita, era humilde como um grão de poeira. Andava sempre coladinha à parede. Mas quando os tais irmãos a puseram no pedestal, quando aquele mestre hipócrita lhe lançou aquele olhar de favoritismo, ela mudou. Passou a achar que toda a luz da seita devia brilhar só para ela. No dia em que veio ter comigo, eu estava no pátio a treinar espada. O vento da lâmina cortava o ar com um sibilo estridente. Cada centímetro do chão estava cravado, com as cicatrizes profundas da energia da espada. Lá estava ela, com um vestido branco imaculado. Parecia uma florzinha frágil e indefesa, com os olhos vermelhos na medida certa, a fitar-me sem pestanejar. Shiji, já gozaste de carinho durante anos. Por que não deixas o mestre em paz? A voz dela tremia, cheia de uma hipocrisia doce e enjoativa. Fui sempre sozinha e desamparada. O mestre é a minha única âncora. Tens tudo na vida. Precisas mesmo de me roubar este afeto? A mão que segurava a espada estremeceu ligeiramente. Os nós dos dedos ficaram brancos de tanta força, a observar aquele espetáculo de autocomplacência. Só me vinha à cabeça o absurdo da situação. Ela pensava mesmo que eu cobiçava aquele velho. Ela nem fazia ideia que o Xuan Qingzi a trouxera para aqui, sem lhe ensinar uma única técnica de cultivo. Só lhe ensinava a parecer frágil, a depender dos outros. Tudo para, neste mundo canibal do cultivo, criar uma flor parasita obediente, apenas para saciar a sua sede de controle. Quando a deixarem arruinada, esta seita será a sua prisão. Guardei a espada e cravei-lhe um olhar gélido. As pupilas dela contraíram-se. Lá dentro havia excitação, mas também medo. Ela está à espera que eu ataque, para ter provas de que esta Shiji má intimida, e ir correr a queixar-se ao seu protetor. Soltei uma risada fria, inclinei-me ao ouvido dela, e falei, gelada, o que é que ele pode proteger em ti? Shimei, era melhor ficares comigo, aqui na Kangoo Zone. Eu sou a única que manda. Ela ficou completamente paralisada. A mente dela ficou em branco. Mas antes de processar a declaração chocante, outro sem cérebro irrompeu aqui. O Zhao Yuanlan, empunhando
aquela espada que só serve para enfeite. Com aquela cara hipócrita de justiceiro, apontou o dedo e gritou: Sulvanta, como te atreves a maltratar a Shimei? Uma mulher invejosa como tu não tem lugar na seita. Nem sequer lhe lancei um olhar. Foi só um gesto rápido da mão. A energia espiritual esmagou-lhe o peito como um malho. O Zhao Yuanlan voou ao ar como um papagaio sem fio. E embateu com violência no pilar de pedra branca. Ao baque surdo de ossos a estalar, ele cuspiu uma enorme golfada de sangue. O corpo dele ficou mole como uma poça de lama. Aproximei-me dele, passo a passo. As minhas botas a ranger nos seixos. Um som agudo e irritante que dá nos dentes. Ele tentou abrir a boca para praguejar. Com um simples movimento do dedo, fechei-lhe logo o ponto da voz. A seguir, agarrei-o pela gola da túnica. E dei-lhe bofetadas de ambos os lados. Pá! Cada tapa levava uma pressão espiritual cortante. Os estalos ecoavam alto por todo o vale. Em nada, aquela cara de quem se achava o máximo. Ficou roxa e inchada como um focinho de porco. Toda a arrogância nos olhos dele desfez-se em cacos. Só restou um pavor absoluto. Anulei a restrição. Ele choramingou no chão, com a voz arrastada. Pai, eu errei. Não me mates, pai. Onde é que estava agora a sua pose de inalcançável? Para salvar a pele. Pisou a dignidade com as suas próprias mãos. Desaparece. E ele atirou-se ao chão a sério, como uma bola de carne. Despenhou-se a rolar pelas escadas de pedra. Volto-me para Shimei, encolhida no canto. O medo nos olhos dela desapareceu. Em vez disso, resta uma adoração quase delirante. Ela fita-me. O olhar brilha de forma assustadora. O mundo dos cultivadores nunca precisou de piedade hipócrita. Só o poder absoluto é a verdadeira tentação. A partir de agora, nesta seita acabaram-se as armadilhas falsas. Só ganhei uma fã número 1 que me enche de mimos. A paz durou pouco. A porta do pátio foi violentamente escancarada, por um bando de supostos justiceiros indignados. Exigiam a gritar que eu extraísse a raiz espiritual, para dar àquela rapariga frágil. E sem raiz espiritual, a minha Shimei. A cara desta gente é mais nojenta do que os ratos, que vivem no esgoto. A Shimei correu até nós, desesperada, com os olhos inchados e vermelhos. Ela tenta explicar-se a toda a gente, mas os tais irmãos da seita nem a ouvem, sob o pretexto de que é pelo seu bem. Colocam-na à força na fogueira do julgamento moral. Soltei uma gargalhada tão intensa que o ar estremeceu com o meu riso insano. Libertei a pressão absoluta do pico de Feixen. O ar no espaço inteiro pareceu congelar num instante, pesado como chumbo. Dezenas de discípulos nem tiveram tempo de gritar. Os joelhos bateram com força no chão de mármore branco, num som abafado e pesado. Usei o meu poder espiritual para empurrar as cabeças deles, obrigando-os à mais humilhante das reverências. As maldições ficaram presas na garganta. Transformaram-se em gemidos de desespero. Shimei, queres ficar mais forte? Dirigi-me ao primeiro Shixion que berrava mais alto. Ele ainda alimentava a ilusão de que eu respeitaria os laços da seita. O olhar dele transpirava uma arrogância cega perante a realidade. Um sorriso cruel curvou-me o canto da boca. A Liu Guanshanjian perfurou-lhe o peito sem aviso. A ponta da lâmina girou. O sangue jorrou ao longo da espada, tingindo o chão de vermelho. Um grito agudo rasgou a tranquilidade da montanha sagrada. Demorou o tempo de uma vara de incenso, como uma cirurgiã precisa e implacável. Extraí aquelas raízes espirituais imundas, uma a uma, à viva força. O pátio ficou saturado de um forte cheiro a sangue. Aqueles Shixion outrora intocáveis jaziam agora encharcados em sangue, os corpos a contorcerem-se de dor, com olhos vazios como os de peixes mortos. Entreguei a raiz espiritual mais adequada a Shimei. Ela pegou nela, com os dedos a tremer, mas o olhar passou do medo para a determinação. Sob a minha orientação, a energia espiritual dentro dela começou a fluir sem controlo, livrando-se para sempre da trama original, e do destino trágico de depender de um homem. Quando estava prestes a limpar o pátio, mais um inconsciente apareceu à porta. O meu noivo, Xiao Jingguan, com aquela pose de quem se acha superior, anunciava, cheio de si, que queria romper o noivado. O motivo? Que eu era brutal demais, e não possuía a delicadeza da Shimei. Nem sequer a consultou sobre o assunto. E lá pôs-se a encenar, por conta própria, um grande teatro de romper para mostrar lealdade. Acabou para ti. E ele continuava a rir. O sorriso transpirava a arrogância pura. Sem mais rodeios. Saquei a espada, ataquei e embainhei. Tão depressa que só ficou um rasto no ar. O sorriso do Xiao Jingguan congelou na cara. Seguiu-se. Um grito lancinante que rasgou o céu. Ele desmoronou no chão, rodeado de sangue a jorrar. O elegante manto roxo escureceu num instante. Já que não tens controlo sobre a tua parte baixa, então podes ficar sem ela. Olhei para ele com nojo, a berrar como um doido. Claro que o noivado está cancelado. Não é por eu não ser digna, mas por quê? Nenhuma mulher casa com um eunuco. Varri o olhar pelos presentes. Aqueles que queriam confrontar-me ficaram mudos, engasgados com o medo. Dei as costas e afastei-me. Este roteiro idiota. Hoje vou rasgá-lo em 1000 pedaços. A luz filtrava-se pelos pinheiros antigos. Sentei-me no banco de pedra. Segurava um pano de seda nos dedos. Limpava, com calma e elegância, o sangue da Liu Guanshanjian. A Shimei entrou aos saltos. Tinha os olhos a brilhar de pura adoração. Shiji,
Foste espetacular. Nem vi quando a lâmina saiu. Levantei uma sobrancelha e sorri. Aonde estavas até agora? Ergueu o queixo com ar maroto. Aqueles covardes do clã Xiao puseram-se a bufar. E levei-os a dar com os narizes no chão. Ao ver aquele ar confiante no seu rosto, o meu coração encheu-se de orgulho. Aquela rapariga frágil que só chorava escondida. Finalmente ganhou a altivez e os espinhos que precisava. Pronto, o meu título de jovem chefe violenta ficou mesmo oficial. Extrair raiz espiritual. Cortar as partes baixas ao noivo. Quero ver quem aceita. Se atreve agora a cruzar-se comigo. Mas aquele hipócrita do Xuan Qingzi já não aguentou mais. Convocou todos os discípulos. E instalou-se no alto do palanque. Com a barba branca ao vento. A fingir aquele ar de imortal puro e intocável. Suvanta, não tens coração. A tua brutalidade não tem limites. Hoje, vou expulsar-te da seita. Destrói a tua própria cultivão. Desaparece já desta montanha. A voz dele era imponente, mas não escondia a hipocrisia no olhar. Esfreguei as têmporas a latejar, encarando-o como a um completo idiota. O mestre Xuan Qingzi deve ter batido com a cabeça. Vou já ajudar-te a mexer no que tens na cuca, para a porcaria lá dentro ficar bem misturada. Assim que terminei de falar, a Liu Guanshanjian transformou-se num raio gélido, a rasgar o ar a toda a velocidade. Xuan Qingzi, em pânico, tentou defender-se, mas percebeu que o seu poder espiritual fez-se a minha aura. Era frágil como papel. Com um estrondo ensurdecedor, foi atirado como um papagaio de cordel cortado, derribado da plataforma com um só golpe da minha espada. Caiu em cheio na praça de Jade Branco, abrindo uma cratera em forma de corpo. Descei a voar, e tirei-o da cratera como se puxasse um cão morto, atirando-o sem mais nem menos. O corpo dele desenhou uma trajetória patética pelo ar, caindo pesadamente aos pés do velho Zongu, que chegava a correr. Xuan Qingzi, aterrorizado, acelerou o seu poder espiritual, conseguindo a malta salvar a pele. O velho Zongu olhou para ele de cima, com a boca a tremer, e soltou apenas 2 palavras. Bem feito. Embainhei a espada e mantive-me firme, enquanto o velho Zongu soltava um suspiro. Mas, diante de todos, anunciou: estou velho. A partir de hoje, transmito o cargo de Zongu a Suvanta. Um silêncio pesado caiu sobre a assembleia. Só o meu bom compatriota Lu Zixia arrastava o carrancudo Lin Jiuan, senhor demônio, a encolher-se nos limites da multidão. Ao ver aquela cratera em forma de corpo humano, pareceu recordar memórias pouco agradáveis. Murmurou apenas uma frase: com licença. E puxou o Lin Jiuan, pondo-se a fugir. No dia da minha coroação, o mar de nuvens revoltava-se, banhado por raios dourados. Quanto aos que diziam que eu estava a cantar de galo, os beatos que me acusavam de imoralidade, foram todos mandados a conhecer a paz entre irmãs. Com a minha mão de ferro, a seita Kangu Zon renasceu por completo. A minha Shimei tornou-se vice-Zongu, vestida de branco, com a sua aura a rasgar o vento. Tornou-se na imortal espadachim de branco, adorada por todos. Deixou de ser um mero apêndice, e floresceu como uma rosa brava no meio da tempestade. E eu, Suvanta, coloco-me no cume deste mundo de cultivadores, para me tornar a deusa pairando nas nuvens. Mesmo que o topo seja gelado e solitário, mesmo que a solidão me siga como uma sombra. Claro, quando o Lu Zixin e o seu namorado, o Yin Jiuan, discutem, e me deixassem em paz com as brigas deles, a minha vida seria ainda mais perfeita. Contemplo os últimos raios de sol. Só tenho uma coisa em mente. Que satisfação é este guião de mestra de nível máximo. Chamo-me Xiao He. O Xiao He de o Lotus Novo que ainda mostra a pontinha. Sou órfã. Cresci com a comida que toda a aldeia me dava. Foi o velho chefe da aldeia que me pôs este nome. Ele disse que a maioria das raparigas da aldeia tinha nomes de flores. Mas ele achava que todas as flores acabam por murchar. O Lotus Novo ainda mostra a pontinha. É a vitalidade que acaba de despontar. Nunca vai murchar. Mas depois veio a fome. Não sei quantas pessoas morreram à fome nesta aldeia desolada. O velho chefe da aldeia também morreu. À fome. Só me lembro de um dia em que o filho dele me levou até um homem que comprava gente. Não me lembro bem do que ele disse. Só me lembro de ele estar sempre a chorar, a dizer que desculpa. E dizia que, assim, pelo menos eu tinha o que comer. Chorei quando ele se foi embora. Já vi pessoas entregues a esses traficantes. Passavam fome e ainda apanhavam pancada. Eu não quero isso. Quero voltar à aldeia para ouvir a irmã da família San a cantar. Para o irmão da família Wang me fazer um helicóptero de bambu. E quero ouvir o chefe da aldeia a contar histórias. E, na verdade, acabei por chorar em voz alta. Mas o filho do chefe da aldeia não se virou. Parece que chorou ainda mais. No fim, não sofri. Mal o irmão que me trouxe se foi. Chegou logo um homem de cabelo branco. Parecia que tinha voado do céu. Ele era um imortal? Então por que não salvou as pessoas da aldeia? Antes, quando o chefe da aldeia me contava histórias, dizia que os imortais vinham para salvar as pessoas. Por que ele não salvou? Ele não era um imortal. Foi a conclusão a que cheguei. Do que veio depois, lembro-me vagamente. Só me lembro de que ele me levou para a montanha. Eu não queria ir, mas ele não me deixou voltar. Disse que estava a salvar-me. Então por que não me deixou ir para casa? Mais tarde, perguntou-me como me chamava e eu disse. Ele nem ligou. Disse que era para cortar com o passado. Para viver limpa e pura. Que tinha de mudar de nome. Xiao He é um nome limpo. Por que não o quer?
Lembro-me de ele ter dito que, já que ele me tinha trazido, tinha de ter o seu apelido. Disse que o apelido era Bai, e que me chamaria Bai Hushen. Ele parecia mesmo muito mais limpo do que eu. As suas roupas luxuosas realmente não tinham uma nódoa, mas eu sentia que os seus olhos estavam tão sujos. A partir daí, a Xiao He desapareceu. Restava apenas a Shimei, Bai Hushen. Mais tarde, comecei a estudar. O que significa Hushen? O Seng é um instrumento musical. Hushen é como o Seng. Só que não era isso que eu queria. Porque, certa vez, o chefe da aldeia pegou-me na mão e disse-me: Xiao He, em vez de esperarmos pela piedade alheia, é melhor sermos nós os fortes o suficiente para conceder. Passado mais um tempo, o homem de cabelo branco que me acolheu tornou-se o meu mestre. Ele dizia que, em toda a seita, só ele sentiria pena de mim. Dizia que, sem raiz espiritual, eu não podia cultivar. O que faria eu sem a proteção dele? Com o tempo, o medo começou a dominar-me. Ainda mais quando soube da existência da Shiji Suvanta. Tinha medo de que, um dia, ela se cansasse de mim e me deixasse à mercê dos outros na seita. Por isso, fui ter com a Shiji. Mas ela era diferente do que eu imaginava. Ela era linda, mas o coração dela era ainda mais belo. Depois, a Shiji extraiu-me, uma a uma, várias raízes espirituais. Ela própria me ensinou o caminho da espada. Só então percebi que, ao chamar-lhe Shiji, nem o Bai Wuchen conseguia derrotá-la. O que se passou depois, já quase não me lembro. Só me lembro dos métodos implacáveis da Shiji Suvanta. Bateu em tanta gente. Mas a Shiji é uma boa pessoa. Logo, quem ela bateu são os maus. Ela deu-lhe uma sova àquele do sobrenome Bai. Ainda hoje me lembro de ter adorado ver aquilo. Só que, depois de acabar, muitos disseram que ela não se parecia nada comigo. Ainda acabei a discutir com eles por causa disso. Passado algum tempo, ela já era a Zongu. Shimei. Como era mesmo o teu nome? Faz sentido. A Shiji realmente não se lembrava. Bai Hushen. Na verdade, queria dizer-lhe. A Xiao He já tinha morrido antes de subir a montanha. Mas detestava mesmo o nome Bai Hushen. Ainda bem que a Shiji pensou o mesmo que eu. Ela perguntou-me: que tal mudarmos o nome? E, num dia, ela disse-me, toda contente: 1000 montanhas, neve ao anoitecer. Chama-te Mushui. Que achas? Mushui. Mushui soa bem. E não quero o sobrenome Bai. Quero usar o sobrenome da Shiji. A partir daí, a Shimei Bai Hushen deixou de existir. Só resta a imortal espadachim de branco, Su Mushui. No fundo, nada mudou. O mundo perdeu uma Bai Hushen e ganhou uma mestra imortal Mushui.